cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que assim a gente já venhamos entrar na palavra em nome de Jesus. Soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aqui estamos diante da sua presença santa. Espírito Santo, venha me conduzir para pregoar mais uma vez a sua palavra, que as vidas e que as almas venham a ser edificadas pelo poder, Senhor, da sua palavra. Queremos diminuir para que assim o Senhor cresça. Meu Deus, paralisa toda ação das trevas agora nesse momento. Meu Deus grande, meu Deus forte, que a voz do seu Espírito Santo venha entrar dentro desses lares, venha fazer mudança, transformação, libertações e curas. Espírito de Deus, que o Senhor possa nos levar nos mistérios mais profundos da sua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Vamos fazer mais uma vez essa leitura. O texto sagrado diz assim: não basta somente crer em Jesus Cristo, mas e sim padecerdes por Ele. Pode fechar a sua Bíblia, se assentar em nome de Jesus. A Sagrada Escritura, ela vai nos trazer um relato, um contexto do que é eu e você sofrer e padecer pelo Evangelho de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que após Adão e Eva, eles pecarem no jardim do Éden, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai nos dizer que entrou uma maldição na humanidade por intermédio do pecado de Adão e Eva. A Bíblia vai nos dizer que antes deles serem expulsos do jardim do Éden, o nosso Deus, por ser um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus benigno, um Deus longânimo, o nosso Deus, ele faz uma promessa ao casal dizendo: olha, do ventre de uma mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás. A Bíblia vai nos dizer que após Deus ele ficar sem falar com o povo de Israel, no intercalado de Malaquias para o Novo Testamento que iria de se iniciar, a Bíblia vai nos dizer que veio um profeta por nome de João Batista. O profeta, ele veio escolhido com o espírito de Elias para poder preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que esse profeta, ele pregava e a unção dele atraía o povo lá para o deserto, e o povo ia se arrependendo dos seus pecados, ia se convertendo, e ele ia batizando o povo no Rio Jordão, em nome do nosso Pai, em nome do nosso Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por intermédio de mais ou menos 6 meses, nasce o nosso Senhor Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia vai nos dizer que ele vem através do ventre de uma mulher virgem chamada Maria, a qual tinha um esposo por nome de José. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele veio numa manjedoura. Ele nasceu num lugar muito simples, muito humilde. A Bíblia vai nos dizer que com 13 anos de idade, ele já começa a dar ensinamento lá nas sinagogas para os doutores e para os mestres da lei naquela época. E a Bíblia vai nos dizer que os mestres, os doutores agora começam a escandalizar Jesus, porque Jesus ele trazia um ensinamento diferente. Jesus ele não trazia somente letra, mas e sim ele trazia tanto a letra, que é a palavra, mas também a unção. E o povo agora começou a escandalizar Jesus, dizendo: de onde ele vem
José o carpinteiro, porventura não está os seus irmãos em nosso meio, Tiago e Judas? Porventura não está também as suas irmãs em nosso meio? De onde lhe vem tanta sabedoria? Os escribas, os fariseus, eles eram doutores da lei, ou seja, eles tinham muito conhecimento acerca da lei, só que ainda eles não conheciam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel era um povo que eles interpretava a palavra de uma forma errônea. Era um povo que não sabia exercer misericórdia, era um povo que não sabia ter compaixão para com o seu próximo. Simplesmente eles davam o ensinamento das leis, mas muitos deles não viviam as leis. E a Bíblia vai nos dizer que assim o nosso Deus, Ele prepara um encontro para com Jesus e João Batista. E João Batista deixa bem claro para o povo naquela época, dizendo: olha, eu batizo com água, mas está vindo um aí após mim, que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eis que eu não sou digno de desatar nem a correia das suas sandálias. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, ele cresce. Aproximadamente com 30 anos, ele inicia o seu ministério. E a Bíblia vai nos dizer que um certo episódio, João Batista pregando para o povo uma palavra dizendo: arrependei-vos, porque está chegado próximo o reino do céu. E Jesus Cristo agora aparece. E João Batista, ele faz questão de falar para o povo de Israel que ali estava presente, dizendo: eis que vem aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus, ele pode libertar o homem. Somente Jesus, ele pode transformar corações e pensamento. Somente Jesus pode dar vida nova a você que está preso na prática do pecado. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora ele pede para ser batizado por João. E João agora começa a questionar, dizendo: Senhor, eu que careço de ser batizado, e o Senhor vem a mim pedindo para mim te batizar. E Jesus Cristo agora declara: João, isso é para se cumprir as Escrituras. E a Bíblia vai nos dizer que os céus agora se abrem. A Bíblia vai nos dizer que desce uma pomba branca e repousa de sobre Jesus Cristo. Essa pomba branca era o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, após ser batizado nas águas, ele também é batizado pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. E após ele sair do deserto, Jesus Cristo ele se dirige lá para o mar da Galileia, porque assim provia ao Senhor escolher alguns homens daquela cidade. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai passando, e diante do caminho tem um homem chamado Pedro, e também tem um seu irmão de sangue chamado André. E agora o nosso Senhor Jesus Cristo faz um convite a esses homens. E a Bíblia vai nos dizer que esses homens, ele era pescadores, ou seja, esses homens, eles viviam da pesca antigamente. E agora Jesus, ele vem fazendo um convite a esses dois homens, dizendo: ei, vem comigo, porque eu irei de fazer de vocês pescadores de homem. Ou seja, Jesus Cristo ele faz um convite para mim e para você, porque ele quer fazer eu e você pescadores de homem. Ele quer fazer eu e de você pregadores da palavra. Jesus quer fazer de mim e de você um evangelista, um missionário, para que assim eu e você venhamos a pregoar a sua palavra, para que assim as almas venham a se render aos seus pés. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus continua a sua trajetória. E logo numa distância próximo tinha um homem também pescador por nome de Zebedeu. E esse homem por nome de Zebedeu tinha dois filhos, a qual o nome era João e Tiago. E o mesmo convite a qual Jesus
faz para Pedro e para André, Jesus também faz para João e para Tiago, dizendo: olha, venha após mim, porque eu também irei de fazer de vocês pescadores de homem. Mas o mais engraçado é que quando Jesus ele chama esses 2 homens, esses 4 homens, os homens não questionam perguntando quem é você, os homens não questionam dizendo não vou não, eu vou ficar aqui trabalhando na pesca. Esses homens agora eles se levantam e eles começam a seguir a Jesus. É necessário que quando Jesus Cristo ele revelar para você o seu chamado, é necessário que você venha largar tudo para o seguir, para glorificar e exaltar o nome de Deus por intermédio do seu chamado. Porque quando Jesus ele resolve escolher um homem e uma mulher na terra, é porque ele quer usar para que assim essa pessoa ela venha fazer discípulos por onde o Espírito Santo de Deus a conduzi-la. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele continua a sua trajetória, curando enfermos, libertando aquelas pessoas que estavam presas por espíritos imundos. A Bíblia vai nos dizer que no meio desses 4 discípulos começaram a surgir mais discípulos, e Jesus ele está passando, tinha um homem chamado Mateus, a qual esse homem ele era um publicano, ou seja, ele trabalhava para o Império Romano naquela época, cobrando impostos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus passa e vê ele sentando, e Jesus vira para ele e fala: ei, venha após mim e me segue. E Mateus agora larga tudo para servir Jesus, e Jesus continua fazendo discípulos. Jesus agora escolhe um homem por nome de Judas, um homem a qual iria de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Judas, ele era um homem que era ladrão. Conforme o nosso Senhor Jesus Cristo ia com os seus discípulos pregando, o povo naquela época ajudava nas obras missionárias, e Judas, ele era o responsável de levar a mala com os pertences a qual o povo doava para a igreja. Mas a Bíblia vai nos dizer que certa vez agora Judas deixa Satanás encher o seu coração. A Bíblia vai nos dizer que Judas agora resolve vender o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de ouro. Jesus Cristo agora ele começa a ficar famoso em Jerusalém. Jesus Cristo agora começa a curar o povo que estava contaminado por lepra. E naquela época não existia cura. O único episódio de cura que você vê nas Sagradas Escrituras de lepra é através do profeta Eliseu, que foi usado pelo Espírito Santo para dizer ao chefe Naamã para mergulhar 5 vezes no Rio Jordão, e assim esse Naamã ele foi purificado da sua lepra. Mas após esse episódio você não vê mais nenhuma cura de lepra. Jesus Cristo agora passa com os seus discípulos, e 10 homens agora clamam ao nome de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus ele volta, e Jesus agora impõe a mão de sobre esses homens, e assim esses homens é curado da lepra. Jesus Cristo faz um pedido para esses homens dizendo: olha, não comente com ninguém, simplesmente vai até o sacerdote e apresenta a oferta a qual Moisés vos ensinou. Jesus Cristo agora pede para eles não comentarem com ninguém, porque naquela época existia uma lei que se um homem tocasse numa pessoa que estivesse leprosa, esse homem também ele era considerado um imundo. E os sacerdotes faziam essas pessoas se refugiar em umas aldeias aonde tinha só pessoas com essa mesma doença. Então foi esse o motivo de Jesus pedir para eles não comentar.
E a Bíblia vai nos dizer que eles saíram ali alegremente, glorificando a Deus pela cura qual eles tinham recebido. Mas o mais engraçado que foram 10 leprosos, mas o mais engraçado que voltou só um ex-leproso para agradecer e para glorificar o Senhor. É necessário que quando eu e você receber as bênçãos do Senhor, eu e você venha testemunhar, não para engrandecer o pregador, não para engrandecer o pastor, mas em si para engrandecer o nome de Deus, para que assim venhamos engrandecer o nome de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo ele se aprova de curar, de libertar, de transformar, é para que assim o nome dele venha ser glorificado por intermédio da minha e da sua boca. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele continua a sua trajetória, só que Jesus ele sofre perseguições. A Bíblia vai nos dizer que certa vez Jesus ele expulsa um demônio de um jovem, e a Bíblia vai nos dizer que os fariseus, vendo esse episódio, os fariseus agora resolvem comentar um com o outro, dizendo: ele expulsa demônio por Beelzebul. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele era e ele é conhecedor dos corações e dos pensamentos. E agora Jesus agora vira e fala: mas como eu expulso demônio por um demônio? Porventura Satanás ele tem a sua casa dividida? Não tem como alguém entrar dentro de uma casa, amarrar a pessoa antes de levar os seus bens. Porventura, se eu expulso algum demônio, eu expulso pelo Espírito Santo. Então vejamos que Jesus ele sofreu calúnia, vejamos que Jesus ele sofreu perseguição, vejamos que Jesus ele foi chamado até de endemoniado. Ele padeceu para glorificar o nome de Deus, e assim não é diferente na minha e na sua vida. Iremos de sofrer perseguições, as pessoas irão de nos caluniar, as pessoas irão de nos perseguir, as pessoas irão de nos chamar de endemoniado, mas tudo isso é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. É necessário que você venha padecer por esse evangelho, para que assim as almas venham a ser desaprisionadas das mãos de Satanás. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele começa e ele continua a sua trajetória. Jesus ele entra na cidade de Jericó, e ali havia um homem cego chamado Bartimeu. Esse homem agora clama a Jesus por 2 vezes. Jesus ele para, Jesus manda um discípulo o buscá-lo, e Jesus agora está de frente a frente com esse homem, e Jesus faz uma pergunta a ele dizendo: o que queres que eu te faça? E esse homem ele responde: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus com toda a sua autoridade vira para esse homem e fala: então vede. E a Bíblia fala que naquela mesma hora aquele homem começou a seguir Jesus, e Jesus ele continua na sua trajetória. Jesus agora está de frente a frente com um homem chamado Zaqueu. Jesus Cristo manda ele descer da árvore, porque provém Jesus entrar de sobre a casa dele. E a Bíblia vai nos dizer que tinha escribas fariseus ali no meio, reclamando e murmurando, dizendo: como pode um homem santo entrar na casa de um pecador? Zaqueu ele também era um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano, e os judeus eles sentem raiva e ódio do Império Romano, porque era um governo opressor, era um governo comunista. Mas Jesus Cristo ele veio para salvar, ele veio para libertar. Jesus Cristo ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Mas os fariseus e os escribas não entendiam. Os fariseus e os escribas não tinham amor em seu coração. Então Jesus ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu agora começa a desabafar com Jesus em forma de arrependimento, dizendo: Senhor, se eu defraudei essas pessoas em alguma coisa, restituirei 4 vezes mais e repartirei os meus bens com ela. Vejamos que Zaqueu, dentro do seu coração, já tinha arrependimento, e é isso que agrada ao nosso Deus, é isso que agrada
no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você se arrepende das práticas do pecado, quando eu e você se arrepende de ficar andando na iniquidade, quando eu e você se arrepende de ficar andando no lamaçal do pecado, Jesus Cristo, Ele se manifesta com o seu poder, e Ele vem até nós, porque o salmista vai dizer, lá no Salmo 51, versículo 17, que Deus, Ele não resiste um coração contrito e nem um espírito quebrantado. E se eu e você nessa noite tiver com o coração quebrantado e com o espírito contrito, eu e você vamos ser visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo irá de nos consolar, de nos confortar. O Espírito Santo irá de nos dar força para ir você continuar nessa trajetória, porque não é fácil padecer pelo nome de Cristo, não é fácil sofrer por esse evangelho, mas Paulo, ele vai declarar lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Jesus, ele nos fortalecer, eu e você vamos conseguir marchar, eu e você vamos conseguir padecer, eu e você vamos conseguir sofrer, porque eu e você pode todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo agora, ele começa a dar instruções aos seus discípulos. O nosso Senhor Jesus Cristo começa a ensinar os discípulos a bem-aventurança. E Jesus Cristo vira dizendo: bem-aventurado é vós que chora, porque vós irão de ser consolado. Bem-aventurados é vós que estão passando por perseguições, porque outrora os profetas também passaram por perseguição. Grande será o vosso galardão. Bem-aventurado é vocês que choram, porque vocês irão de sorrir. E Jesus Cristo agora vem dando vários e vários ensinamentos. Jesus Cristo vem falando que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Só que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo se tornará em trevas. Jesus Cristo, ele vem dando ensinamento acerca de eu e você fazer deuses de sobre os nossos corações. E ele vem dizendo: não podeis amar dois senhores. Ou você irá de agradar um e desagradar outro, ou você irá de fazer a vontade de um e deixar de fazer a vontade de outro. Não podeis adorar a Deus e as riquezas. Jesus Cristo, ele vem nos ensinando que não tem como eu e você adorar o dinheiro e adorar a Deus, porque automaticamente, se eu e você preferir adorar o dinheiro, a gente vamos ser visto como alvarento, idólatras, e a Bíblia vai nos dizer que os alvarentos idólatras não herdarão o reino do céu. Jesus Cristo também veio ensinando acerca da ansiedade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo começou a dizer para o povo, para a multidão que estava ali: por que andeis ansiosos pela vossa vida? Com que haveis de comer, de beber, de se vestir? Porventura vale mais a vestimenta do que o alimento? Mais o alimento do que o corpo? E Jesus Cristo, ele vem dando vários e vários ensinamentos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo agora ele sobe para o monte chamado Monte das Oliveiras. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está lá se preparando para a cruz do Calvário. A Bíblia vai nos dizer que antes desse episódio, ele ensina aos discípulos a fazerem a sua ceia, para que assim, toda vez que os discípulos se reunissem para partir o pão e para partir o sangue de Jesus Cristo, que era a ceia, para que assim eles viessem fazer a memória de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que após esse episódio, Jesus Cristo sobe ao Monte das Oliveiras. A Bíblia vai nos dizer que Jesus convida
Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai nos dizer que Jesus dá uma ordem dizendo a eles, ficai aqui embaixo e vigiai. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele sobe para o monte para orar. E Jesus Cristo agora desce e pega os seus discípulos dormindo. A Bíblia fala que Jesus acorda ele, dizendo, acorda. Eu não mandei vocês ficar aqui vigiando. E Jesus Cristo agora sobe para orar ao nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora começa a suar espólios de sangue. Jesus Cristo agora ele pede algo para o nosso Deus em oração, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que venha ser feito a tua vontade, não a minha. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele não atende a oração de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que agora o Império Romano envia soldados para prender Jesus. Mas o mais interessante é que esses soldados que vieram para prender a Jesus não conheciam Jesus. Foi necessário Judas, o traidor, combinar com os soldados, dizendo, olha, vocês me dão aqui as 30 moedas de ouro, que eu irei te beijar no rosto de Jesus Cristo, para que assim vocês venham observar quem ele é. E assim Judas, ele beijou no rosto de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que os soldados tomaram conhecimento de quem era Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está lá orando. E os soldados agora resolvem subir o monte. A Bíblia vai nos dizer que um dos soldados pergunta dizendo, quem é Jesus? E Jesus Cristo estava ajoelhado. Ele levanta dizendo, sou eu. A unção de Jesus era tão forte em cima do monte que quando ele se levanta dizendo, sou eu, a Bíblia fala que os soldados agora caem. A Bíblia vai nos dizer que agora eles levantam. E Jesus Cristo vira para eles e fala, podeis fazer aquilo que está proposto em seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que agora eles prendem a Jesus e levam Jesus para ser julgado. A Bíblia vai nos dizer que agora o apóstolo Pedro, que estava lá embaixo, ele saca uma espada da bainha e ele corta a orelha do soldado Malco. E Jesus agora repreende ele, dizendo, Pedro, com a espada que você ferir, com essa mesma espada você será ferido. Não faça isso, Pedro, porque provém cumprir as Escrituras. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, com poder de maravilha, ele cola a orelha do soldado Malco. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é conduzido para o Sinédrio. Sinédrio significa um lugar onde o Império Romano julgava as pessoas naquela época. E Jesus Cristo agora, ele está perante a Caifás, um dos sumos sacerdotes daquela época. E a Bíblia vai nos dizer que não somente Caifás, mas Caifás também induziu ao povo a levantar falsos testemunhos contra Jesus. A Bíblia vai nos dizer que agora Caifás começa a interrogar Jesus, dizendo para Jesus, porventura você não vai se manifestar como aquilo que o povo está falando contra a sua vida? A Bíblia vai nos dizer que Jesus não falou sequer uma palavra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é conduzido a um governador chamado Pilatos. Naquela época existia uma festa chamada Páscoa. E naquela época, nessas festas, eles tinham costume de levar os ladrões daquela época presos pelos soldados romanos para a festa, para assim crucificá-los perante ao povo de Israel. Só que também eles tinham um costume de soltarem um dos ladrões. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi conduzido ao governador Pilatos. E a Bíblia vai nos dizer que Pilatos agora começa a interrogá-lo, dizendo, é lícito isso que o povo vem falando de você? Que você blasfema contra Deus? Porventura, quem é você?
E Jesus Cristo responde dizendo: eu sou o rei dos judeus. E a Bíblia vai nos dizer que Pilatos vira e fala: não precisa de mais acusadores, porque ele começou agora a blasfemar contra o nome de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é levado para a cruz do Calvário, para o Gólgota. A Bíblia vai nos dizer que diante da sua esquerda e da sua direita tinha dois homens. A Bíblia vai nos dizer que o governador Pilatos agora começa a agitar a multidão naquela época, dizendo: quem vocês querem que solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi chicoteado, cuspiram no rosto do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi pregado numa cruz, e assim ele teve que caminhar até o Gólgota carregando essa cruz. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele derramou o seu sangue no meio do caminho. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. A Bíblia vai nos dizer que agora aparece um homem chamado Cirineu. E esse homem agora resolve ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Só que esse homem ajudou Jesus somente por um momento. E depois Jesus continuou a sua trajetória. Preste atenção numa coisa, a Bíblia ela nos ensina que cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. A palavra cruz significa sinal de sofrimento. Cada um tem que sofrer a sua porção diante de Jesus Cristo. Cada um tem que padecer o evangelho de acordo com o seu chamado. Não tem como eu carregar a sua cruz. Não tem como eu carregar a sua cruz. Não tem como eu carregar a sua cruz. É necessário que você, cada um de nós, venhamos a carregar a nossa própria cruz. É necessário que cada um de nós venhamos permanecer no nosso chamado, para que assim o nosso Deus venha exaltar a minha e a sua cabeça. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele sentiu sede, e deram vinagre para Jesus beber. Os soldados romanos agora espremeram uma esponja de sobre os seus cortes. A Bíblia vai nos dizer que eles agora começam a pregar pregos na mão de Jesus Cristo. Eles começam a pregar pregos no tornozelo de Jesus Cristo. Eles começam agora a dar soco em Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que agora eles arrancam as vestes de Jesus Cristo. Tudo isso para se cumprir a palavra do profeta, qual profetizou dizendo: e eles repartiram as suas vestes. A Bíblia vai nos dizer que agora Jesus, ele é levado para ser crucificado. Só que antes disso, o rei Pilatos, ele vira e fala para o povo dizendo: olha, eu irei de lavar as minhas mãos, eu não irei de crucificar esse homem, porque esse homem, ele é justo. E a Bíblia vai nos dizer que a esposa de rei Pilatos, ela vem até ele dizendo: meu Senhor, eu tive um sonho, a qual nós passava uma grande tribulação por conta de injustiçarmos esse homem. E a Bíblia vai nos dizer que Pilatos agora, ele vira e fala para o povo: olha, se vocês quiserem crucificarem, eu lavo as minhas mãos. E Pilatos agora começa a agitar a população dizendo: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel agora vira e fala: soltai Barrabás, crucificai a Jesus, e que o sangue dele venha de sobre a nossa cabeça. Vejamos que o povo de Israel não foi um povo nada inteligente, foram um povo insensato. Automaticamente eles proferiram uma palavra
de maldição para a vida deles, dizendo tipo assim: olha, pode matar ele, que nós se responsabilizamos. A partir do momento que eles abriram a boca dizendo: olha, crucificai a Jesus e que o sangue dele venha de sobre a nossa cabeça, o povo de Israel estava automaticamente proferindo uma palavra de maldição, mas não somente para a vida deles, mas e sim também para a sua geração. Você pode observar que até os dias de hoje, o país de Israel é um país violento, é um país que é perseguido por algumas nações, é um país que só vive debaixo de guerras, é um país que só vive sendo perseguido por outras nações, tudo por conta de eles ter proferido para que assim o sangue de Jesus viesse de sobre a vossa cabeça. E a Bíblia vai nos dizer que rei Pilatos, agora ele resolve soltar a Barrabás, e Jesus ele vai para a cruz do Calvário. A Bíblia vai nos dizer que está um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. A Bíblia vai nos dizer que um dos ladrões vira para Jesus Cristo dizendo: olha, se tu verdadeiramente é filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e vem aqui salvar nós. E a Bíblia vai nos dizer que o outro ladrão declarou as seguintes palavras, dizendo: nem nós estamos nessa situação. Vejamos que esse homem, ele é justo, pecado nenhum ele cometeu, mas eu e você estamos aqui porque nós cometemos pecado. E ele olhou para Jesus Cristo dizendo: Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor entrares no seu reino. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora declara a esse ladrão dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Vejamos que o nosso Deus, na cruz do Calvário, no último segundo, ele resolveu exercitar, como sempre, a sua misericórdia, e ele salvou esse ladrão. Preste atenção, você que está na prática do roubo, do sequestro, do tráfico, você que faz parte da facção criminosa, Jesus Cristo ele quer te salvar, Jesus Cristo ele quer te libertar, mas há uma grande necessidade de você se arrepender, de você largar essas práticas pecaminosas, para que assim as suas misericórdias venham te alcançar. Aleluia, Jesus. Vejamos que o nosso Senhor Jesus, por ser o próprio Deus, houve uma grande necessidade de ele padecer pelo Evangelho. E muitas das vezes eu e você, como cristãos, como testemunha de Jesus Cristo, como escolhido, eu e você não quer sofrer perseguições, eu e você não quer chorar pelas tribulações a qual você vem passando, eu e você não quer ir atrás das almas, eu e você não quer evangelizar, eu e você não quer falar do amor de Deus, mas Paulo ele deixou escrito e deixou bem claro para mim e para você lá em Filipenses 1, versículo 29, irmãos e irmãs, não basta somente credes em Jesus Cristo, mas também eu e você temos que padecer pelo nome dele. Não basta somente eu e você abrir a boca dizendo: ah, eu creio, ah, eu acredito. Isso não é necessário, porque Cristo não chamou você simplesmente só para crer, simplesmente só acreditar, mas Jesus Cristo te chamou mais além do que isso. Ele te chamou para sofrer pelo Evangelho, ele te chamou para você apregoar a sua palavra, ele te chamou para você sofrer perseguições, ele te chamou para você sofrer calúnias, ele te chamou para você ser um intercessor, para que assim ele possa libertar as almas que estão aí cansadas, oprimidas, que estão aí na mão de Satanás, sendo judiadas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo agora ele é crucificado. A Bíblia vai nos dizer
que na hora nona, provavelmente às 3h da tarde, a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, ele declara as seguintes palavras, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Momento nenhum Deus, ele desamparou Jesus Cristo. Momento nenhum Deus, ele deu as costas para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele foi enviado para uma missão, e essa missão, ela tinha que ser cumprida. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 e 3, vai explicar isso que Jesus, ele passou. Isaías vai declarar dizendo: olha, as mãos do Senhor não está encolhida para que te possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que te possa ouvir, mas os seus pecados, as suas transgressões faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que assim ele não venha vos ouvir. Isaías, ele vai declarar que Jesus, ele levou o meu e o seu pecado, a minha e a sua enfermidade, a minha e as suas transgressões. Então foi por isso que Deus, ele não se manifestou em abrir a boca naquele episódio a qual Jesus declarou, dizendo: Senhor, por que me desamparaste? Porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado, a transgressão, ela nos afasta de Deus. Irmão, o que você quer dizer? Que Deus, ele se afastou de Jesus naquele momento? Sim, porque Jesus, ele estava com o meu e o seu pecado. Jesus, ele estava com a minha e a sua transgressão. Jesus, ele estava com a minha e a sua iniquidade. E esses pecados, eles fazem que o nosso Deus não olhe para mim e para você, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então você que está na prática do pecado, roubando, matando, sequestrando, você que está na fornicação, na prática da mentira, no adultério, você que está fazendo aquilo que desagrada a Deus, é necessário que você venha se arrepender, para que Deus, ele venha começar a se aproximar de você, para assim fazer uma grande obra em sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento houve trevas. A Bíblia vai nos dizer que tinha um homem que provavelmente ele fazia parte do governo. O nome dele era Simão Cirineu. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até o governador Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. Naquela época havia uma tradição que todos aqueles que eram crucificados, os soldados romanos quebravam todos os seus ossos, levavam e enterravam. Mas havia uma profecia a qual o Espírito Santo usou a vida de João, dizendo: nenhum dos seus ossos serão quebrados. E a Bíblia vai nos dizer que agora o governador libera o corpo de Jesus Cristo para Simão, o Cirineu, levar e enterrá-lo na sepultura. A Bíblia vai nos dizer que Simão Cirineu agora pega o corpo de Jesus e leva para ser sepultado. A Bíblia vai nos dizer que depois do terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscita. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus Cristo, ele ressuscita, os mortos que havia no seu sepulcro, que estava do seu lado, todos eles ressuscitaram para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele aparece para Maria e Maria Madalena, a qual foram lá no sepulcro. A Bíblia vai nos dizer que tinha um varão lá, que era um anjo, sentado em cima do sepulcro. E a Bíblia vai nos dizer que agora as duas Marias vieram, e agora o anjo vira e fala: ei, quem vocês procuram? Vocês procuram a Jesus, o Nazareno? Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Vai e conte aos seus irmãos
E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele aparece a primeira vez para Maria Madalena e para outra Maria. E Jesus também aparece aos seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que Pedro agora vai lá no sepulcro, e quando ele se depara com o sepulcro vazio, ele enche o seu coração de alegria, dizendo: o meu Senhor ressuscitou. E Pedro agora ele resolve sair correndo para avisar a irmandade acerca do cumprimento da palavra. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele aparece lá dentro da casa, lá na Galileia, aos seus discípulos. E Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: porventura não tem nada para comer aqui? E a Bíblia vai nos dizer que agora eles reconhecem a Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que é comentado esse episódio com o nosso irmão Tomé, que significa dídimo. A Bíblia vai nos dizer que Tomé vira e fala: eu não acredito, eu só acredito se eu ir lá e tocar nas feridas dele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele está perante a Tomé, e ele vira para Tomé e fala: Tomé, toque nas minhas feridas, e você verá que verdadeiramente eu ressuscitei. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo agora dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Curai os enfermos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo agora ele é arrebatado pelas nuvens, e a Bíblia vai nos dizer que novamente aparecem os dois anjos, e os anjos declaram dizendo: ei, homens galileus, por que vocês olham assim atônitos? O mesmo Jesus a qual vocês estão vindo subir é o mesmo que irá de voltar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele dá uma ordem antes de ser arrebatado, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judeia como em Samaria, até os confins da terra. E vejamos que os discípulos apóstolos, eles perseveraram em oração e em jejum. Eles fizeram a obra de Deus. Muitos deles foram presos, muitos deles foram decapitados, muitos deles foram chicoteados, apedrejados, caluniados, mas eles padeceram pelo Evangelho de Cristo. Eles sofreram pelo amor de Jesus Cristo. Eles sofreram pelo chamado a qual eles carregavam em seu coração. Assim é uma grande necessidade de eu e você orar a Deus, perguntando para Deus: Senhor, qual que é o meu chamado? Deus, o que o Senhor quer comigo? Deus, qual que é a minha vocação? Porque eu quero padecer pelo Evangelho, porque isso é agradável diante dos seus olhos. Deus, eu quero trabalhar para o seu reino. Deus, eu quero ser ganhador de almas. Deus, eu quero ser usado nas suas mãos para ser pescadores de homem. Mas já fique você ciente que a caminhada ela vai ser longa. Já fique você ciente que você vai sofrer, que você vai padecer, porque esse é o verdadeiro Evangelho. Estão apresentando um Evangelho por aí com facilidade, um Evangelho mentiroso, um Evangelho que tudo pode e nada é pecado, um Evangelho que as pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não é esse Evangelho a qual Jesus Cristo deixou para mim e para você servir. O Evangelho verdadeiro, eu e você temos que padecer, eu e você temos que sofrer perseguições, eu e você temos que sofrer calúnia, eu e você temos que ser diariamente provado no fogo, eu e você temos que padecer, assim como Jesus padeceu, assim como os apóstolos padeceu.
Esse é o Evangelho a qual Jesus Cristo quer que eu e você segue. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Que Deus venha abençoar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Se ponha de pé. Vamos fazer uma oração para encerrar mais esse trabalho. Feche os olhos, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que aconteceu aqui nessa noite de hoje. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usar as nossas vidas para ganhar almas, assim como o Senhor usou a vida dos discípulos. Meu Deus, não deixa nós desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nos sustenta nos dias da luta, das provação, da tribulação. Meu Deus e meu Pai, ajuda a gente a viver o verdadeiro evangelho da renúncia. Ajuda a gente a renunciar a nossa carne, ajuda a gente a renunciar as nossas vontades, o nosso querer. Meu Deus, despede a cada um aqui com a sua paz, nos dá uma boa noite de sono, abraça as nossas almas, nos visita em sonhos nas madrugadas, nos dá força e graça para orar mais, para jejuar mais, nos dá autoridade para expulsar os demônios. Usa-nos, ó Deus, para benefício das almas que se aproxima para escutar a sua palavra. Meu Deus e meu Pai, abençoa os projetos, Senhor, dos seus filhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Realiza, Senhor, os propósitos dos corações. Atenda, Senhor, as nossas orações. Faça milagres, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Abençoa, Senhor, a cada lar aqui representado. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Está encerrado. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Paz, seu irmão. Paz, Senhor Jesus. Nasceu. Você está na tela amanhã, pastor? Oi? Tem que estar com a pastora de amanhã. Eita.